Bom, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Eu quero orar com vocês, porque essa palavra vai falar conosco, tá? Vai trazer um renovo, um refrigério para as nossas vidas e uma certeza de nos preparar cada vez mais para o caminho do Senhor. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai amado, soberano, glorioso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Nós te adoramos, Pai, e lhe damos graças e rendemos tributos das mais variadas formas, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que só o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor que conduz o nosso caminho, é o Senhor que nos leva sã e salvo a qualquer lugar, é o Senhor que nos mantém, Pai, afastados do perigo, é o Senhor que provê na nossa casa, é o Senhor, Pai, que traz tudo aquilo, Pai, que nós queremos que esteja alinhado com a Tua palavra, Senhor. É o Senhor que provê o Teu Filho Jesus Cristo a cada dia para que nós lembramos do sacrifício dEle e para que nós possamos um dia ansiar e estar junto dEle, Pai, na glória, tendo um banquete e vivendo a salvação para o resto da eternidade tão somente junto com o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos desde já que nossa mente seja levada cativa ao Teu trono, que o Espírito Santo, Pai, possa adentrar intensamente agora, Pai, e que tudo aquilo, Pai, que for para desperdício, que for para distração, Pai, e para que a Tua palavra não possa adentrar nos nossos corações, Pai, que o Senhor retire, porque o Senhor tem toda e a soberana autoridade em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu lhe agradeço. Amém. E o tema hoje, pessoal, é como nós podemos, tá, escapar dos nossos maus pensamentos, como que a gente pode desviar dos pensamentos maus, certo? Eu vou fazer uma breve introdução. Todo mundo aqui já assistiu algum tipo de filme. Um filme de luta, um filme de ação. Eu vou colocar aqui na mente de cada um aqueles filmes de super-heróis, né? Homem-Aranha, o Homem de Ferro. E quando você assiste um filme desse, o que mais você vê? Vamos pegar aí, por exemplo, o Homem de Ferro. Tem lá o 1, o 2, o 3, fez o Vingador. E você vai, quando você entra de frente para a televisão, ou para o cinema, você vê ele sentado num banco lá, batendo papo. É isso que você vê? Não. Quando você vê um filme de um herói, de karatê, né, que a gente era jovem e gostava tanto de ver, o filme começava o cara lá comendo cachorro quente, aí o cara levantava, passeava no shopping, né, aquela vida gostosa, bebendo refrigerante. Não, você via ele lutando. E todo filme, você está lá e você começa a pensar. Quando a gente é jovem, a gente pensa o quê? Nossa, você já começa a imaginar você lutando, você vencendo, né? E assim vai. E o nosso pensamento viaja. E desde o momento em que nós nascemos, até o momento em que nós chegamos à fase adulta, nós só fazemos uma coisa nessa vida: lutar. Tá? No momento em que você é gerado no ventre da sua mãe, que o Senhor escolhe colocar o seu espírito num ser que está ali dentro da barriga, você luta com outros ali para tentar gerar um feto. E nesse momento, a partir do momento que você está na barriga da sua mãe, a mãe, ela já começa a pensar sobre a criança. E aqui na igreja tem poucas grávidas, e elas já começam a pensar o quê? Ah, meu filho vai ser um trombadinha. É isso? Não. Meu filho vai ser um delinquente juvenil. Não é isso que uma mãe pensa. E ela vai pensando, e ele vai crescendo, e ela vai alimentando o quê? Nossa, se for um menino,
de repente pode ser um jogador, está em ênfase agora, né, os times, ascensão. Eu acho que ele vai ser um médico, né? O Edson mesmo, está fazendo faculdade, provavelmente a mãe dele já imagina o que ele vai ser, ela começa a pensar. E você vai crescendo até que você nasce, e é uma pequena criança, e começam lutas. Algumas crianças, elas não sofrem com enfermidade, mas outras, elas passam por momentos de enfermidades. E é novamente luta. E a mãe sempre tem a fé, o pai também, não vai dar certo, vamos levar no médico, vamos passar para a consulta, não vai dar certo, vai dar tudo certo, não vai poder ser nada, e às vezes um dos pais se desespera, mas o outro está sempre pensando coisas boas. Nós sempre temos pensamentos bons. Chega a fase de engatear, a fase de andar, e vem os primeiros tombos. E você, não, ele vai conseguir, e aí vem bicicleta, e aí vem juventude, você começa a ir para a escola, a mãe já começa a imaginar as reuniões familiares, e é onde a professora chama e fala, teu filho está tirando 10, teu filho está tirando isso, ele é inteligente, teu filho é fantástico, e vai caminhando, e vai lutas, e lutas, e lutas. Na juventude começam o quê? Trabalho, responsabilidade, aí o filho tira a carta, e ele sai, a filha sai, e a mãe já começa a imaginar um bom namorado para a menina, uma boa namorada para o menino, já começa a imaginar empregos, já começa a projetar uma carreira, e sempre tem aí o pai e a mãe pensando, somente coisas boas. Um pai e uma mãe, ele não pensa nada de ruim para um filho. E quando ele está na escola, ele tem os professores também. E todo professor que está ali para dar aulas, tá? Ele quer que o seu aluno tire as notas boas, ele quer ver a classe inteira em excelência. Quando alguém está dando aula de violão aqui no Louvor, eu tenho certeza que você quer que o seu aluno comece a tocar bem, comece a deslanchar. Então esses são pensamentos que nós projetamos, pensamentos bons. Só que aí chega um determinado momento em que alcançamos a vida adulta. E aí nós pensamos o quê? Agora eu sou dono do meu nariz. Agora eu vou fazer assim. Agora eu vou fazer assado. E aí vem os amigos, falam daqui, outros falam de lá. E aí a gente vai pensando. E nós continuamos a pensar. Mas sempre tem alguém ali, um pai, uma mãe, que ainda pensa coisas boas de você. Quem não conhece quantos filhos que se desviam do caminho e cometem coisas erradas, caem na mão do inimigo e vão cometer atrocidades. E sempre tem uma mãe que visita um filho na cadeia, sempre tem uma mãe chorando, sempre tem uma mãe pensando coisas boas. Ela nunca pensa que o filho está naquela situação. Ela sempre projeta pensamentos, não foi culpa dele, ele estava um pouco abatido, alguém influenciou a cabeça dele. E é sempre assim, coisas cada vez boas que os pais, as mães, alguém pensa. E aí você está na fase adulta, você começa a tomar decisões. E você começa a pensar. Você pensa, e você vem às lutas. Tá? Começa a ouvir lutas do quê? Contas, que você faz contas, depois você não consegue controlar as contas, é cartão de crédito, é contas de prestação, e você começa a entrar em desespero. E aí você começa a buscar felicidade, você projeta a felicidade num curso, você projeta a sua felicidade às vezes num carro, você projeta a sua felicidade num relacionamento, e aí não dá certo. E aí você tenta de novo, vai tentando, e os teus pensamentos vão te levando a cada vez o quê? Eu sou um fracassado. Eu não acerto em nada. Eu não sou um bom pai. Eu não sou a boa mãe. Eu não sou um bom esposo. Eu não sou a boa esposa. Eu não sou um bom filho. Eu não sou um bom trabalhador. Eu faço tudo errado. Eu não dou conta.
eu sou mesmo uma pessoa sem sorte, eu sou um amaldiçoado, e a pessoa começa a pensar, e cada vez mais projetar pensamentos ruins e negativos. E a vida vai, e a vida vai, e a vida vai seguindo. Num determinado momento, o Senhor, Ele te chama. E você começa a vir para os caminhos de Deus. E aí você começa a dar um renovo nos seus pensamentos. Você já fala, agora vai. Eu estou indo na igreja. Agora, Deus vai fazer. Porque você ouve as pessoas profetizarem. Você ouve bênçãos, você ouve chamados, você fala, agora vai. Agora eu estou no local certo. Agora eu consigo. Agora vai, eu vou deslanchar. Nunca mais eu vou ter problema com os meus amigos. Nunca mais ninguém vai me perseguir. Nunca mais eu vou discutir com meu filho. Nunca mais eu vou discutir com a minha filha. Eu não vou ter mais problema nenhum no meu casamento. Não vou ter nenhuma discussão. Vai ser paz e amor. Minha mulher nunca mais vai falar coisas ruins para mim. Meu marido nunca mais vai começar a falar que eu sou uma má esposa. E aí você começa. Meus amigos agora serão os amigos de ouro. E você começa a projetar. Não vou ter mais dívida. Meu carro não vai mais quebrar. Vou comprar um carro novo. Minha profissão vai deslanchar. Agora eu consigo tudo o que eu quero. Só que aí, o que acontece? Eu alcanço? Não. E aí você parece que você está numa luta hoje, você vira o dia, outra luta. Você vai lá, acaba de vencer uma luta, e aí no outro dia, você pega outra luta. Você encontra uma pessoa e a pessoa te magoa, te fere, fala algo de você. Você às vezes pensa muitas coisas, você luta com o teu pensamento, chega 2 semanas depois, ou talvez um mês, outra pessoa vai e fala outra coisa para você e te magoa. A gente vai num lugar, alguém coloca a nossa idoneidade à prova. Levantam falsos testemunhos. E a gente tem que ir lá provar, ter calma, paciência, para estar provando que nós não somos aquilo que as pessoas estão falando. E a vida vai seguindo. E aí você vem numa palavra, você ouve o Senhor, aí você ora uma, você ora 2, aí você jejua, você pega a palavra de Deus, e aí você começa a clamar ao Senhor, e começa a conversar com Deus, e só tem luta. E você tem uma luta um dia, uma luta outro dia. E parece que as lutas vão ficando cada vez mais difíceis. E aí você vai persistindo, pensando e procurando. Persistindo, pensando e procurando. E aí você fica perdido. Você fica angustiado. Você fica desinibido. Você fica afoito. Você fica ansioso. Mas aí você ouve a palavra de Deus que diz para você o que está lá em Tiago 4, 7. E a palavra de Deus diz lá em Tiago 4, 7, o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí você começa a tomar posse dessa palavra. Você toma posse dessa palavra e você fala, eu vou resistir, eu vou resistir, eu vou resistir. Mas aí vem lutas em cima de você. Cada vez mais, lutas, lutas. E aí você pega outra parte de Deus, outra palavra que diz o quê? Em João 6, 33, diz que o Senhor passou por provações, que o Senhor passou por tentações. E ele diz, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, e eu deixo essa palavra para que tenham paz, pois vencerão o mundo. E você continua na tua vida, imaginando e pensando que tudo um dia vai apagar. E aí não existe mágica.
Tá? Não existe mágica, não é uma chave que você vai chegar num quarto, está apagado, você acende a luz, clareou tudo. E aí você continua ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Salmo 30, versículo 5, a parte B, diz o quê? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quem é que nunca passou uma noite de choro? Todos nós já passamos uma noite de choro. Todos nós sofremos aflições, e aquela noite, que pode se estender por uma semana, pode se estender por um mês, ela fica tenebrosa na sua vida. E você fica aguardando o quê? Aguardando o outro dia. Você fica aguardando a alegria da manhã. E vai passando, e vai passando, e vai passando. Aí tem um versículo, porque a palavra de Deus está dizendo, que diz o seguinte, que nós somos sal da terra e luz do mundo. E aí muitas vezes você se depara com situações que a tua luta está tão intensa. Você já não teve dias assim que você fica falando, meu Deus, eu saio na rua, parece que tudo é errado. Eu saio num lugar para fazer um papel, está fechado. Vou no outro lugar, eu esqueço uma chave. Volto para ir no lugar, fazendo um planejamento de horário, dá errado. Vai no lugar, você chega lá para resolver alguma coisa, alguém vem e já fala com 4, 5 pedras na tua mão, você já, meu Deus. Aquele dia corre, você corre para um lado, você corre para o outro, parece que o dia teu não passa, e você soa, você às vezes não se alimenta direito, e o dia vai correndo, e você fala, meu Deus, como que isso pode? Chega aquele momento que chega a ferver em você, assim, você vem até aqui, aí você lembra daquele versículo, ireis, mas não pecais, irais, mas não pecais, e parece que tudo contribui para te tirar do teu estado de clara, né, do ovo que o pastor pregou. E aí você fala, em determinado momento você fala, como é que eu posso ser sal da terra? Como é que eu vou temperar alguém se eu estou mais sem tempero do que todo mundo? Como é que eu vou iluminar a vida de alguém se a minha vida está mais escura do que tudo? Como? E pode acontecer que o quê? Você vai se cansando. E aí você começa a desanimar. Você fala, não tem jeito. Eu já vim para a igreja, eu já conheci o Senhor Jesus, eu já fui salvo, eu sei que o Senhor existe, eu reconheço que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, mas não dá. É só luta, é só desafio, é só perseguição, é só prova. E é assim a nossa vida. Quando nós crescemos, nós temos falsas ilusões de que nossa vida vai ser mil maravilhas. E quando o Senhor Jesus nos chama, Ele não chama para que nós tenhamos uma vida de deitar numa cama, e não vai ter perseguição, não vai ter luta, não vai ter cara feia na sua frente, que você não vai passar por provas. Você vai passar por provas. Isso é fato. E as provas, elas nos fortalecem. As provas, elas vêm cada vez mais na nossa vida para que nós possamos ser aprovados. Quando você tira a carta, você vai lá prestar um exame, você vai ter que fazer uma prova. Não existe. A menos que você burle o sistema e tente comprar, mas do contrário você vai ter que passar por uma prova. E aí eu te pergunto, quem já tirou carta sabe, quando você é reprovado na primeira prova, você desiste de tirar a carta? Não, ninguém desiste de tirar a carta. Se você é reprovado pela segunda vez, você desiste? Também não. Você vai lá, tira a carta novamente, você tenta fazer a prova. E aí eu lhe pergunto outra coisa, se você passou por uma prova, passou pela segunda, conseguiu tirar a carta, e aí você
tem o carro. Você que passou por esse momento, acho que todos que tirou a carta passaram por esse momento. Na primeira vez que você pegou o carro, você tinha confiança 100% que você era o piloto? Era o motorista? Não. Não é? Hoje ainda tem até gente que ganha dinheiro fazendo o quê? Se você já tirou carta, vem dar uma treinada, né? Eles pegam um carro para você ficar treinando. Não é isso? E baliza? Quem já fez baliza? Tem gente que tem anos de carta, tem medo da baliza. Deixa apavorado. Tá? Tem gente que tem esse medo. Tem gente que dirige e não consegue pegar uma rodovia. Porque se for pegar uma rodovia, começa a dar tremedeira. Certo? São provas que a gente tem que passar. Tem outras pessoas que quando vai dirigir, começa a dar uma tremida. Se sente um pouco inseguro. E aí eu te pergunto, e por que que às vezes, quando você está nos caminhos do Senhor, quando nós estamos passando por lutas, a gente tem hora que quer abandonar tudo? Quem tirou carta, deixa de dirigir o carro? Por mais obstáculos e lutas que tem, alguém deixa de dirigir carro? Não deixa. Mas, muitas pessoas, diante das circunstâncias, diante das lutas, elas começam a fraquejar. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos apoiar na palavra de Deus. E aí vai passando dia após dia, vai passando dias após dia, e a situação não muda. A situação não muda diante das nossas lutas, diante das nossas circunstâncias. E nós precisamos aprender o quê? O que está faltando? Como é que a gente pode vencer essas lutas? Como é que a gente pode ser bênção na vida de alguém? Como é que a gente pode ser cada vez mais firmados na rocha, como a palavra de Deus diz? É esse um pensamento que ele vem. E é um pensamento bom. É um pensamento que nós devemos cada vez mais ser conduzidos a querer mudar, a querer ser transformados. E se nós pegarmos o nosso Senhor e Salvador, a gente pode fazer uma exploração na vida do Senhor. E olhar o que ele fez quando ele veio na terra. Quando o Senhor Jesus veio na terra, ele andou neste mundo e ele enfrentou uma das primeiras provações, foi no deserto. Quando ele foi levado ao deserto, ele ficou lá quantos dias? 40 dias e 40 noites. Quando você lê a Bíblia, quais são as 3 partes mais marcantes que fala que ele foi tentado? Lá cita claramente, na palavra de Deus, que ele foi tentado 3 vezes, né? Se você ler todos os evangelhos, você vê que tem 3 tentações. E aí eu te pergunto, 40 dias, o diabo tentou ele no primeiro dia, e aí ele resistiu na palavra, e aí o diabo foi embora, aí Deus sentou, Jesus sentou, o diabo foi embora, Jesus ficou lá, passou uma semana, o diabo veio de novo, tenho outra coisa para falar com você. Jesus resistiu, e aí o diabo foi embora, voltou mais uma semana, eu venho para te falar a terceira. Jesus resistiu, e o diabo foi embora. A palavra diz 40 noites, 40 dias. Era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. Vocês acham que o diabo tentou ele? Facinho? Ficou tentando ele só? Não. O diabo tentou ele dia e noite. O diabo não deu descanso. O diabo queria corromper o Filho de Deus. O diabo ficou lá 24 horas por dia. E às vezes nós, com 2 no período da manhã de um dia que a gente
Acorda, a gente já desanima do dia inteiro, já amaldiçoa o dia e já fica revoltado. Jesus ficou 40 dias, tentações em cima de tentações, palavras em cima de palavras. O diabo tentou tirar ele do caminho várias e várias vezes. E aí passou os 40 dias, Jesus saiu, aí falou, uba, agora vou continuar o meu ministério, vou continuar a minha vida, estou livre. Não vou ter mais nenhum problema? Não. Continuou. Primeiro problema que Jesus enfrentou foi na casa dele. Na casa dele, na terra dele. E aí, muitas vezes nós temos problema dentro da nossa casa, nós temos problema no nosso ambiente familiar, com a nossa família, e a gente começa a se desesperar e começa a achar que não tem solução. Quando Jesus foi falar na família dele, na terra onde ele morava, nos vizinhos, o pessoal ainda olhou estranho para ele e falou assim, mas esse aí não é o filho de José? Esse daí não é um carpinteiro? Ah, que isso? E Jesus passou. Depois, Jesus foi andando pelas terras, pregando. E uma multidão parava para ver ele falava, ele dava as instruções, ele ensinava para as pessoas, ele mostrava o caminho de Deus, ele mostrava como que tinha que ser feito, o que era necessário para que tenhamos a salvação. E aí, quantos que ouviam? Queriam só as coisas boas, queriam os milagres. Nós podemos assemelhar aos amigos que a gente tem no mundo, aí fora. Muitas vezes nós temos amigos que só estão conosco quando você tem alguma coisa. Quando você tem um dinheiro para você pagar um almoço, pagar festa, para você fazer aquele churrasquinho, os amigos estão lá. Na primeira dificuldade que você tem, os amigos não estão lá. Eles não estão lá para lutar as lutas que você luta. Eles estão lá pelos benefícios que você pode dar. Assim era a multidão de Jesus Cristo. A multidão que estava com Jesus Cristo mesmo só queria os benefícios. Quantos milagres Deus fez, cegos, aleijados, deficientes. E quantos continuou andando com Jesus? Quantos que receberam a bênção e ó, tchau. Quantos? Muitos. E aí então, depois, Jesus foi o quê? Acusado. Jesus estava mostrando, pregando o evangelho, colocando, buscar o teu lugar, o lugar dele. E às vezes você na sua vida, você tenta buscar o seu lugar, seja profissionalmente, seja no teu ambiente de trabalho. Quem nunca esteve num ambiente de trabalho, e é onde você começa a ser diferença, você começa a fazer algo diferente, e já começa a levantar uma roda de perseguidores. Já começam a te olhar atravessado e falar assim para você, não sei não, esse daí não é. Você às vezes está trabalhando, fazendo certo, a pessoa começa a te escarnecer. Não pode ver uma oportunidade para falar mal de você. Às vezes te dá tapinha nas costas, te elogiam aqui, mas quando vem um chefe, eles já ficam próximos do chefe, e na primeira oportunidade, se for entre falar de você ou dele, eles vão falar de você. E ficam inventando coisas de você. E você sofre perseguição. Na escola também, às vezes você está numa escola, te persegue, os colegas te perseguem. Às vezes tem escola que você vai fazer um trabalho e começa a montar um grupo, e de repente eles te chamam você de C, alguma F lá, não querem você perto, fala que você é omitido, e se você não andar junto com eles, eles ainda te começam a te excluir, começam a preparar armadilhas para você. E não foi isso que Jesus fez? Quando ele andava? Não foi isso que Jesus passou? Os fariseus faziam o quê? Armavam arapucas para ele. Quando ele estava dentro das sinagogas pregando, os fariseus vinham com armadilhas. Eles maquinavam por trás para poder colocar ele em escárnio, para colocar ele em vergonha. Não são situações que às vezes nós passamos no dia a dia no nosso serviço? São essas situações que Jesus enfrentou. E se você ler a palavra de Deus, você vê que Jesus passava tão claramente.
Depois, Jesus tinha o quê? Que continuar o seu caminho. E a mulher dele? O que a mulher dele falou para ele muitas vezes? O que a mulher dele queria? A mulher de Jesus era a igreja, não era? Era a noiva, não era? Amém? E a mulher dele falava muitas vezes para ele o quê? Você tem que morrer. Né? Tomara que você morra. Não é isso? Porque falaram para ele, crucifica-o. Crucifica-o. Naquela roda lá no julgamento, queriam crucificar Jesus. A própria igreja dele, a própria noiva dele, naquele momento, estava crucificando ele, estava jogando ele. E às vezes você vive uma situação, um casamento difícil, e aonde a tua esposa vem, quer falar para você, te deseja a morte, e você faz o quê? Você já começa a turvar os teus pensamentos. Mas Jesus não. Jesus nunca turvou os pensamentos dele. Jesus fazia o quê? Ele continuava, ele continuava, ele continuava. Jesus sabia o que era necessário fazer. Era necessário cada vez mais seguir adiante e não deixar que os pensamentos dele o dominassem. E a palavra de Deus, tá? Diz aqui naquele versículo em Jeremias 29:11, porque o Senhor sabe os pensamentos que ele tem a nós. Tá? Ele sabe que são pensamentos de paz, para dar os fim que nós esperamos. E aí eu pergunto para mim, pergunto para nós, que fim que nós pensamos? Qual é o fim que nós desejamos? O que nós queremos? O Senhor já está dizendo aqui. Ele já fala para todo mundo que ele tem pensamento de paz. Ele tem um pensamento de amor. Ele tem um pensamento de desejo, de que nós possamos vencer nossas lutas. Ele já está dizendo ali, ó, eu sei o pensamento que tenho de vocês. São pensamentos de paz, para dar a vocês o fim que esperam. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós possamos aprender a mudar esse pensamento nosso. Que nós não possamos, diante de qualquer luta, de qualquer situação, a gente possa decidir parar com tudo, decidir não enfrentar, decidir se revoltar com o mundo, decidir abandonar coisas, abandonar trabalhos, abandonar famílias, abandonar situações dificultosas que foram colocadas para nós. São provas da nossa vida, são provas que nós devemos ser aprovados. É isso que o Senhor quer cada vez mais. Quando o Senhor andava na terra, o Senhor Jesus, ele falava uma coisa. O que ele falava sempre? Ele falava sempre o seguinte: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Diante de toda circunstância, ele falava, eu vim para fazer a vontade do Pai. Quando ele estava no Getsêmani, a carne dele falou alto. A carne dele falou igual muitas vezes a nossa carne fala. Muitas vezes, quando você está diante de uma luta, a tua carne fala as piores coisas que você quer. E Jesus diz o quê? Eu vim fazer a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Cada vez mais ele falava isso. E é isso que o Senhor ele tem para falar conosco. O Senhor ele quer o nosso bem. O Senhor Jesus como luta, ele teve problemas, como todos nós. E não adianta a gente falar assim, ó, mas era o Filho de Deus, era Jesus Cristo. Não era isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que ele veio na terra para dar o exemplo. E como ele veio na terra para dar o exemplo, ele se fez carne. E toda vez que ele passava diante de uma situação, ele vencia com a força do pensamento. Ele fazia milagre para as pessoas, ele fazia. Mas ele mostrava muitas vezes o quê? Os discípulos que andavam com ele, ele ensinava. Vocês têm que acreditar, vocês têm que ter fé. Quantas vezes ele não falou para os discípulos? Homens de pequena fé, homens de pouca fé. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, falariam para esse monte:
mova-se daqui para lá. Quando iam expulsar demônios, homens de pequena fé, homens com pouca fé, homens, porque até quando esperareis em mim? Ele estava dizendo o quê? Que ele nos deu poder. Ele estava dizendo que a gente tem essa capacidade, se a gente acreditar. Quando nós éramos criança, que a gente tinha problemas, para quem que a gente corria? Para os pais. Por que a gente corria para os pais? Porque a gente sabia que o pai ia resolver, não é? A gente acreditava que o pai, com a mãe, né? Eu falo pai e mãe, mas muitas vezes a mãe. Eram as coisas mais difíceis que você tinha, eu tenho certeza. Todo mundo corria para um pai ou para uma mãe, ou para uma avó, aquele que estava representando seu pai e sua mãe. E você tinha plena certeza que o seu pai e a sua mãe era aquele que poderia salvar. Era aquele que, não, meu pai, minha mãe, ou meu avô, figura de pai e mãe, ele vai dar conta, ele vai. E você projetava que o teu pai e a tua mãe eram super-homem, era indestrutível. Era ele que tinha todas as respostas, eram eles que sabiam tudo. Às vezes o pai, para você o teu pai era o máximo, para você a tua mãe era o máximo, para você eles tinham resposta para tudo. Você era a pessoa. Eles eram as pessoas que eram capazes de todo tipo de problema que você tivesse na vida, eles resolviam. E a gente era feliz. Quantas pessoas não falam, a melhor parte da minha vida foi na infância, não é? Ah, eu tenho saudade da minha infância, porque na minha infância eu corria, eu nadava nos rios, eu andava nos sítios, eu não tinha trânsito, às vezes quem gosta de sítio fala, eu andava no meio dos curral, outros falavam, eu subia nos pés de jabuticaba, eu comia goiaba, a minha mãe fazia uma goiabada, a minha avó fazia uma sopa gostosa, e aquilo fica ali, na tua cabeça, você fala, nossa, foi a melhor vida. Aí você fala, depois que eu cresci, só teve problema, vida adulta é só cheia de problema. O que mudou? Por que a tua vida hoje não é tão feliz? Mesmo você conhecendo o Senhor Jesus, por que nós não sentimos essa felicidade que antes, quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, a gente decreta que era feliz? E hoje parece que nós falamos da nossa boca uma falsa felicidade amargurada. Parece que nós falamos assim, tua graça me basta, mas parece que você fala da boca para fora, parece que você não fala, tua graça me basta aqui dentro. Quando você lê lá, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e também vencerás, você fala, parece que da boca para fora. Mas antes, na tua juventude, você recorda da tua juventude, você consegue decretar que você era feliz. O que mudou? O que mudou? Foram as lutas? Não, as lutas não mudaram. As lutas continuam. O que mudou? Talvez foi o inimigo que está me perseguindo? Não, não foi o inimigo que está me perseguindo. Ele te persegue desde o ventre da tua mãe. Porque desde o momento quando o Senhor Jesus fala que tem promessa no ventre da tua mãe, o inimigo também já começa a te perseguir. Desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre da tua mãe, quando o Senhor te chamou, quando o Senhor fala que tem promessa na tua vida, que você vai ser um homem próspero, que você vai ter felicidade, que você vai ter vida em abundância, desde aquele momento também, o inimigo, ele está ao derredor, bramando como um leão, tentando te tirar do caminho. As nossas crianças, eles ficam também em volta, querendo desviar. Mas o que mudou? Por que eu não consigo hoje, muitas vezes, sentir no meu coração uma felicidade da qual eu tinha quando era jovem? O que mudou? É uma pergunta que fica, o que mudou? O que mudou? O que mudou é o nosso pensamento. Tá? O que mudou é que hoje, muitas vezes, diante de lutas, diante de circunstâncias, a gente quer pensar como? Erradamente. A gente não quer fazer como Jesus fazia. Jesus entregava o seu pensamento ao Pai. Jesus, diante das mais difíceis lutas, e olha que as lutas deles foi mais difícil que qualquer uma luta que nós possamos passar. Não existe luta nenhuma que nós tenhamos passado que o Senhor Jesus não passou pior do que nós. Se você pegar os evangelhos do Senhor, fazer uma análise minuciosa de cada pedacinho e estudar, você vai ver que todas as lutas que você passa, o Senhor passou num grau, em proporção, bem maior do que as nossas. Tá? Se às vezes você reclama
Se nós reclamamos, às vezes, de ter que ir para o trabalho e caminhar, Jesus andava distâncias longas para fazer a vontade do Pai. Se nós, às vezes, reclamamos de muitos alimentos, da qual o Senhor já tem colocado em nossa mesa, naquele tempo, Jesus disse para os discípulos, saí de mão em mão, não levai nada, apenas vão andando levando a palavra de Deus. E tudo era providenciado. Então, diante desses fatos que Jesus viveu, as nossas lutas não são nada. As nossas lutas são pequenas perante aquilo que o Senhor Jesus. Mas em todas as nossas lutas, Deus já deu uma palavra. Deus já disse que Ele sabe os pensamentos de paz. Ele sabe o que Ele espera de nós. Ele sabe o que já tem decretado. Nós já temos um lugar cativo com o Senhor. Mas a gente fica, muitas vezes, abalado. Nós não conseguimos pegar a palavra de Deus e absorvê-la completamente. Tá? Nós precisamos aprender a fazer isso, aprender a absorver. O que muda, tá, pessoal? O que muda, meus irmãos, é a forma de decidir. O que muda é que nós ficamos adultos. E depois que nós ficamos adultos, nós queremos resolver todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas com a força do nosso braço. E aí é onde está a razão de nós não conseguirmos, a razão de nós nos sentirmos fracassados, a razão de muitas vezes nós achar que nós não consigamos vencer lutas, é ao decidir resolver todas as nossas batalhas, todas as nossas lutas com a força do nosso braço, é que nós nos sentimos cansados. É que nós nos sentimos que estamos sozinhos. É que nós nos sentimos que parece até que Deus não olha mais para nós. Muitas vezes a gente faz aquela pergunta, onde está Deus nesse momento? Ele está do nosso lado. Ele está pronto para nos ajudar. Ele está de braços estendidos. Então a verdade dessa mensagem é que nós temos que aprender o quê? A cada vez mais mudar a nossa forma de pensar. Nós não podemos deixar que os nossos maus pensamentos venham a estar na nossa mente. Nós não podemos deixar que os nossos maus pensamentos tirem nós do foco. Há um ditado no mundo que diz o quê? Que mente vazia é uma oficina do diabo. Não é isso? As pessoas falam, mente vazia, oficina do diabo. Eles olham para as pessoas que ficam pensando coisas ruins, eles falam que o quê? A pessoa está com a mente vazia, tem que pensar alguma coisa. Mas a pessoa só consegue pensar pensamentos negativos, pensamentos maus. Nós não entregamos o nosso pensamento para o Senhor. Nós devemos entregar o nosso pensamento para o Senhor. Nós devemos confiar no Senhor cada dia mais. E nós devemos entender o quê? Que a fé, tá? Ela tem que ser cada vez mais forte. Entender que o nosso pensamento pode mudar. Nós devemos ser transformados. Nós devemos entregar o nosso pensamento ao Senhor cada vez mais. E eu tenho a certeza, pessoal, pela fé em Cristo Jesus, que nós consigamos mudar nosso pensamento. Se nós entendermos esse princípio, entender o que o Senhor Jesus fez na terra, quando Ele andou aqui, a forma como Ele agia diante das circunstâncias, Deus tem o melhor para você. Deus tem cada vez mais, tá, as vitórias para entregar nas nossas mãos. Você vai conseguir provar a verdade daquele versículo que diz que nós somos escolhidos para provar o melhor dessa terra. O Senhor Deus, Ele fez um paraíso para o homem. Não foi para anjo que Ele fez o paraíso, fez para o homem. O Senhor Deus, desde o começo lá da terra, a partir do momento que Adão caiu, Ele já começou a criar um plano. Ele começou a criar um plano para poder salvar-nos, para poder dar a nossa salvação, para poder nos preparar um lugar especial. Ele deu o filho dele. Você acha que isso é pouca coisa? E Ele diz tudo para nós. Ele diz
que nós venhamos cada vez mais aprender o quê? Que diante das lutas, diante das circunstâncias ruins, diante de cada pensamento negativo que pode absorver a nossa mente, nas várias situações que nós vivamos dia após dia, simplesmente você tem que fazer o quê? Seja como uma criança. O que o Senhor disse lá no Evangelho? Que o reino dos céus é com a criança. Ou seja, a criança, ela entrega e confia a fé dela em alguém, num pai, alguém que está acima dele. Nós temos um pai. Se nós não temos nosso pai hoje natural, se nós não temos o nosso pai nos deixou, nossa mãe, nosso avô, ainda assim tem Deus. Tem o nosso pai que nos ampara, que está ao nosso lado e que é a Ele. Se nós seguirmos o que está na palavra de Deus, tá? Nós vamos fazer o quê? Se nós entregarmos o nosso pensamento cativo no Senhor, nós vamos conseguir vencer as lutas. Nós vamos conseguir cada vez mais ir de frente. Nós vamos ser sal da terra verdadeiros. Nós vamos ser luz do mundo mesmo, para brilhar na escuridão, tá bom? Aqui tem um versículo que está escrito lá em Mateus, tá? Mateus 9:36. Mesmo diante das lutas, olha o que Jesus disse. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas. E às vezes você se sente cansado diante de uma luta. E desgarradas. É uma situação que pode ser penetrada no seu coração. Você às vezes pode se sentir desgarrado diante de certos tipos de luta, certos tipos de circunstâncias. E ele falava que estava o quê? Como ovelhas que não têm pastor. E ele disse aos seus discípulos, na minha versão está escrito assim: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E aí eu te falo o seguinte: o que nós estamos esperando para que nós possamos tomar posse dessa seara? O que nós estamos esperando? Se é o pensamento que te atormenta, se é o pensamento diante de circunstâncias, diante de lutas, diante de provações, diante de pessoas que te magoam, diante de provas cada vez mais difíceis, que é isso que te deixa triste, que é isso que te deixa desanimado, o Senhor Deus pode tirar esse pensamento teu. O Senhor Deus pode te mudar. Então eu te convido a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração agora.